Bom, queridos, vamos continuar aqui. Aula aqui de recursos hídricos, deixa eu botar para apresentar. E aí já vai uma preparação, tá? Porque vamos começar a falar de leis agora. Nosso curso ele tem uma parte prática que tá difícil, né, da gente executar. Então, o que viria agora na disciplina de vocês? Viria basicamente uma questão prática, delimitação de bacia, delimitação de perfil longitudinal de rio, que eu tô empurrando um pouco para frente para ver se a gente consegue tempo. Porém, desconfio eu que não vai ter jeito, a gente vai precisar fazer isso, essa parte prática, fazer ser feita à distância. Então, a gente vai conversar mais sobre isso em aula. Então, eu trouxe hoje lei e a gente vai falar de Política Nacional de Recursos Hídricos, entender um pouco como é a nossa administração federal nesse sistema, né, de recursos hídricos no Brasil, como a gente se organizou nesse sentido. Uma política nacional nova, uma política nacional bastante, vamos dizer assim, oxigenada. Ela levanta pontos muito interessantes. O problema principal é a sua aplicação, né? A aplicação dela, o monitoramento e fiscalização é que também peca um pouquinho. Mas existem propostas muito boas nesse sentido aí da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então a gente está entrando num campo que é campo de lei. Então é um tipo de aula que eu acho realmente mais arrastada, vamos dizer assim, mas não tem como não ser. Tá? Então, o que eu fiz para tornar a coisa um pouco mais dinâmica? A gente vai dividir esse momento em dois. Tá? Vamos tentar parcelar essa questão, até porque é um problema, né? Sistematicamente é um problema. Todo semestre a gente chega nessa parte de leis, como é uma carga muito densa e nós não somos da área de direito propriamente dita, né? A gente não está lidando, a gente não está acostumado a trabalhar com essa questão legal, a coisa fica muito pesada. Fica pesada para mim, fica pesada para vocês. Então nós vamos dividir aqui. Eu nem vou focar tanto em lei em si. Vamos trabalhar a ideia da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gente vai falar de lei, passar bem por cima aqui. Na próxima aula a gente vai trazer algo realmente aí. Vamos bater a lei, o que está escrito na lei, o que tem que ser feito com relação a nascente, o que tem que ser feito com relação a leito de rio. Aí sim a gente vai bater lei. Nessa aqui não, a gente está passando por cima, dando uma olhada bem pelo alto aí da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então, dito isso, vamos seguir. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos é uma lei de 97, então ela não tem tanto tempo assim, ela já veio pós-Constituição de 88 e ela ficou conhecida como Lei de Águas, o nome popular que ela ganhou. E qual é a principal questão dela? Botei em negrito aí para vocês. Ó. Estabelece instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal. O que são recursos hídricos de domínio federal? São rios que passam por mais de um estado ou que têm origem, né, fora do Brasil. São rios internacionais. Fazem fronteira entre um estado e outro ou tem aí uma administração internacional. Então a ANA vai levar isso em consideração na hora de atribuir essas regras. No caso de rios internacionais, rios que saem de um país para outro, né, onde há essa relação, obviamente essa é a instância federal nacional. Existe uma instância federal de outras administrações, né, de outros países. Então normalmente quando o rio é de escala internacional, quando há essa questão, ele não é administrado bilateralmente só. Existe aí um terceiro país, normalmente é formado um grupo para você fazer a gestão desse recurso junto aos organismos internacionais. Tá? Então, normalmente, por exemplo, a União Europeia tem a agência própria que trata de rios internacionais lá na União Europeia. No nosso caso aqui, no Mercosul, essa delimitação aí sempre fica a cargo aí de uma triangulação entre países, né, para não ficar uma coisa bilateral. Nós fazemos fronteira aí com
a América do Sul praticamente toda. Então a gente precisa ter um jogo político interessante, um tratado interessante, porque é um recurso que nos interessa aos nossos irmãos também. Então a gente precisa fazer aí um bem bolado, interessante do ponto de vista internacional para fazer esse tipo de gestão. A gente vai falar disso mais quando falar de lei específica, tá? Então não vou entrar nisso agora. Então vamos lá. Essa política de lei de águas vai tratar absolutamente aí de rios sobre instância federal. Por que eu estou falando isso? Porque é uma questão de escala, né? E isso é muito próprio da geografia. Rios municipais são responsabilidade dos municípios. Rios estaduais são responsabilidade do estado. Rios federais, responsabilidade federal. A maioria dos municípios passa essa incumbência para os estados. Então, normalmente, de repente, o município não tem autonomia, mas essa autonomia fica na escala estatal. Tá? Então, a gente tem principalmente essas duas divisões, né, de responsabilidade. Responsabilidade estatal ou responsabilidade federal. Tá? Então, tenham isso em mente. Como os limites geográficos, né, impostos, usam muitas vezes rios, né, as fronteiras geográficas, né, usam muitas vezes marcos no relevo e usam os rios como recorte. Muitas vezes os rios são fronteira entre estados, entre municípios, entre países. Então isso gera uma complexidade na hora de administrar esses recursos. E é por isso que a Política Nacional de Recursos Hídricos tenta dar uma organizada nesse sentido, tá? Então eu coloquei, é considerada uma lei moderna e criou condições, né, de identificar conflitos e tratar deles, né, do ponto de vista até coletivo, da voz à bacia, da voz dos habitantes da bacia, né, ao setor administrativo comercial. Então ela tenta ser uma medida aí popular e democrática nesse sentido, né? Isso está na lei dela. Concluindo, ela vai avançar o projeto que já existia, que é o Código de Águas, uma Constituição passada, e ela vai avançar no sentido de democratizar, como eu falei. Antes, essa responsabilidade estava a cargo do setor energético. A gente sabe, a gente já viu, já falamos disso. O Brasil, ele é um país que a sua principal matriz energética é a matriz hidrelétrica. Então, até então, a responsabilidade estava nesse sentido, ou seja, a principal função e uso do recurso estava na questão da geração da energia. Isso vai mudar de perspectiva através da lei de águas. A principal questão agora é não só o fornecimento de energia, tem que ser olhado em multiplicidade, mas em caso de urgência e escassez, o principal uso do recurso tem que ser abastecimento humano e animal. Então, essa foi uma mudança importante que foi anexada ao texto nessa lei de águas de 97. Tá? Isso aí está no primeiro parágrafo. Então, ela vai estabelecer alguns instrumentos, né? Essa lei estabelece alguns instrumentos para fazer isso tudo acontecer, né? Para fazer essa organização democrática da bacia e oferecer esses instrumentos de análise. Então, ela vai estabelecer aí alguns pressupostos, né? Ela vai estabelecer o plano de recursos hídricos, enquadramento dos corpos em classes, outorga dos direitos de uso, cobrança de recursos para gerar fundos e, através desses fundos, promover revitalização de bacias e por aí vai, e vai gerar um Sistema Nacional de Informações. Esse Sistema Nacional de Informações é um ótimo banco de dados para vocês. Na última aula eu coloquei um banco de dados, né? Mostrei um banco de dados. Esse Sistema Nacional é um outro banco de dados que ele já vem aí com dados de cada bacia. Se você quiser usar no teu estudo aí, se você estiver tratando da questão hídrica ou a questão hídrica influenciar na tua área de pesquisa, né, no teu TCC, tá aí um bom local para pegar informações. Eu vou mostrar ali no final. E aí eu comecei aqui, né? Ó, vou passar pelos 4 aqui, tá? Pelos 4 instrumentos. Então, plano de recursos hídricos. Estou falando agora de plano de recursos hídricos. Ó, o plano de recursos hídricos são documentos que definem a agenda dos recursos hídricos de uma região. O que é isso? Ele vai estabelecer prioridades. Olha, com relação aos recursos hídricos dessa microbacia aqui, a gente tem que fazer isso, isso, isso e isso. Isso aqui vem em primeiro lugar. Isso aqui é mais importante. Ah, não, isso aqui pode ser deixado para depois. Ou seja, ela estabelece a agenda do que tem que ser feito, quando tem que ser feito.
Então, é basicamente um conjunto de metas, tá? Incluindo informações sobre a ação da gestão, projetos, obra e investimentos prioritários. Então, vai organizar aí o que tem que ser feito, como tem que ser feito, na ordem que tem que ser feito. Além disso, fornece dados atualizados que contribuem para o enriquecimento da base de dados lá da Agência Nacional de Águas, da ANA. Ou seja, aquele banco de dados que eu falei que eu vou falar no final, ele é alimentado também por esse plano de recursos. Porque como eles têm que estabelecer a agenda, então eles têm que fazer um monitoramento para estabelecer a agenda, eles fazem basicamente esse repasse de informação. Essa agenda ela vai ser estruturada aí em escalas também, lá em 3 níveis. Ó. A partir de uma visão integrada dos diferentes usos da água, os planos são elaborados em 3 níveis: o plano estadual, o nacional e o da bacia hidrográfica. Né? Lembra que a bacia hidrográfica ela pode passar da escala nacional. Outro instrumento utilizado pela AMA no ponto de vista do planejamento é o enquadramento dos corpos hídricos. Né? Então, tem um vídeo aqui, eu não vou passar o vídeo junto com você, mas a gente vai ver esse vídeo amanhã. Tá? Eu vou botar o vídeo aqui. Deixei aqui só com o link para que vocês, quando tenham material, vocês possam... Né? Acho que no PDF não sei se eu vou conseguir colar o link. Era melhor ter colado o link. Né? Vou tentar alterar isso antes de mandar para vocês. Mas quem conseguir ver isso na apresentação mesmo, é só clicar aqui que vocês vão ver o vídeo. E aí ele estabelece também uma questão de qualidade de água nessa escala. Então a gente vai trabalhar isso amanhã. Eu vou dar play amanhã para a gente ver na nossa live. Tá? Vamos entrar num ponto sensível, tá, da lei de águas, porque ela também estabelece como política, né, a cobrança pelo uso do recurso. E aí quando eu falo cobrança do uso do recurso, não é a cobrança que você faz na sua casa, né, que chega na sua casa, da SEDAI, por exemplo, no nosso caso. Também é um tipo de cobrança pelo uso da água. Porém, a gente está falando aqui tentando contemplar outros usos que não passam, muitas vezes, pela rede encanada. Às vezes usos diretos, né? Uso direto, retiro a água diretamente do rio ou do lençol freático, enfim, estou tirando de uma outra forma que não passa pela questão, né, da administração pública. Então, a cobrança pelo uso do recurso, a ideia dela é fazer obviamente uma aferição e gerar recursos, para a recuperação de bacias hidrográficas brasileiras, estimular o investimento em despoluição, dar ao usuário uma sugestão do valor real da água que ele está gastando e incentivar o uso de tecnologias limpas e poupadoras de recursos hídricos. Essa cobrança não é a cobrança que a gente está falando mensal de água. É uma cobrança utilizada para aqueles que usam usos não consuntivos, a gente falou disso na aula passada, diretamente em corpos de água. Ou seja, é um tipo de valor que vai ser aplicado a quem usa de maneira não consultiva e retira diretamente essa água. Não é o uso que eu e você temos. Tá? Quem regula essa história? Quem regula essa cobrança? Como é feita essa cobrança? Depende do corpo hídrico. Então, se são os rios, tem uma administração específica. Poços de águas subterrâneas é de outra responsabilidade. Água mineral é outra regra. Ou seja, para cada um tem uma regra específica. Então, vamos lá. No caso dos rios, é a Agência Nacional de Águas que vai estabelecer. No caso de passar por mais um dos territórios. Quando o rio está dentro da escala estatal, quem resolve isso é a organização estatal. Ou seja, puramente escala de poder aí, né? Se o rio está dentro do estado, o estado resolve. Se ele está em âmbito federal, quem resolve é a federação. Simples assim. Então, é assim que funciona essa cobrança. Se a questão é com relação a poços de água subterrânea, aí como ela é pontual, ela é feita num local só, né? Ela não está fluindo no rio inteiro, por mais que essa água subterrânea esteja espalhada, né, pela área através do lençol freático, isso é só de responsabilidade do Estado. Então, do Estado onde está sendo feita a extração é que vai vai organizar a cobrança, como ela vai ser feita, qual o valor.
No site da ANA você consegue, inclusive, fazer o relato lá e gerar um boleto de quanto seria, né? Óbvio que você tem que cadastrar seus dados pessoais, não vou fazer isso até porque não seria nem ético, mas todo mundo que usa indiretamente, quer dizer, usa diretamente de maneira não consultiva, deveria gerar essa restituição aí para a Agência Nacional de Águas, para que ela consiga fazer uma gestão melhor. As pessoas fazem isso? Fica aquela questão, né? Será que todo mundo que utiliza dessa maneira o faz, se não for fiscalizado? Então perpassa um pouquinho pela honestidade, né? Isso tem que ser trabalhado dessa forma. Água mineral, pela propriedade da água mineral ser aí, eles colocam até medicamentosa, até botei a palavra ali, ela não perpassa pela questão da Agência Nacional de Águas, ela é uma questão muito mais comercial. Tanto que você tem compra de nascente, né? Compras de áreas com nascente para explorar isso comercialmente. Coca-Cola faz isso, Nestlé faz isso. Então, a gestão com relação à água mineral, ela não passa pela Agência Nacional de Águas, o que pode ser visto também como uma contradição aos nossos interesses. Isso pode ser trabalhado dessa forma também. Com relação a saneamento, os serviços de saneamento são prestados pelos estados ou municípios e compreendem abastecimento de água, tratamento de esgoto, destinação de água das chuvas das cidades e lixo urbano, todos regulamentados pela Política Nacional de Saneamento, que também tem lei. A lei é mais recente, inclusive, de 2007. A ANA não fiscaliza saneamento. Quem faz isso são órgãos de competência específicos datados na lei. Então, cada um desses locais vai ter um órgão responsável por saneamento e é ele que tem que dizer com relação ao uso para saneamento, é ele quem determina. Conta d'água. Essa é a nossa. A conta d'água refere-se à cobrança pelos serviços de coleta, tratamento e distribuição de água e de esgoto que a gente paga. Essas atividades não são regulamentadas pela ANA, mas sim pelas instituições reguladoras de saneamento. Então, quem faz a cobrança de água para nós é a SEDAI. É ela que é responsável, né, por essa relação aí em relação ao uso da água, distribuição e coleta para esgoto. O nosso caso mais complexo é o de barragens e reservatórios. Como eu falei para vocês antes, o Brasil, o país que utiliza muita energia hidrelétrica, portanto, tem áreas bastante extensas de barragens e reservatórios. Separar aí o que é barragem e o que é reservatório. Barragem é justamente o nome está dizendo, né? A estrutura que faz aí o acúmulo da água acontecer. E o reservatório são áreas enormes aí que são contempladas pelo esse volume de água que aumentou aí a partir da barragem desse rio. Então, de acordo com a área que isso está contemplando, né, vamos ter aí diferentes formas de gestão. Tem uma lei específica de 2010, a Lei 12.334 de 2010, distribui competência pela segurança das barragens conforme seu uso, sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais. Ou seja, tem um órgão específico conforme o uso para a barragem, né, tem uma lei específica, o que não quer dizer que as ações fiscalizatórias ambientais não devam acontecer também. Um pode prejudicar o outro. Esse caso é polêmico. Por que esse caso é polêmico? Porque a gente teve um acidente, tivemos mais de um acidente, infelizmente, com relação à segurança de barragem. Isso conversa diretamente com essa lei de 2010. Qual a situação da barragem, como ela deveria ser, como deveria acontecer a manutenção dela, isso tudo estava escrito em lei. E a grande questão é que isso, no caso, né, do Rio Doce, por exemplo, da responsabilidade da Vale, foi praticamente, né, comprovado já que foi uma negligência. Os responsáveis sabiam dos riscos existentes, mas a questão da lucratividade falou mais alto e a gente viu no que deu, né? O acidente no Rio Doce é algo absolutamente fora dos padrões, é um desastre ambiental sem precedentes e a gente só chorou ele, a gente só sentiu ele, porque até agora isso não foi, as pessoas não foram responsabilizadas como deveriam. A Vale
tenta mudar a sua imagem, trabalhando a imagem de uma empresa que se preocupa, que está revitalizando o local, mas é uma perda que dinheiro nenhum paga. Não estou falando só do ponto de vista de vidas, não, porque dinheiro nenhum paga vidas. Do ponto de vista ambiental, o que aconteceu ali foi um desastre que nem todo o dinheiro do mundo compra. Certas espécies de peixe, certas espécies vegetais, o que você causou aquele rio, isso vai demorar muito tempo até que ele volte à pungência que ele tinha, né, a quantidade de vida que tinha. As formas e adaptações de vida que vão acontecer nesse segundo momento não serão iguais às primeiras. Podemos ter aí perda de espécies, por exemplo, espécies invasoras que vão conseguir agora se manter nesse espaço, ou seja, você alterou o meio ambiente de maneira drástica e irreparável nesse sentido. Então, você pode ver que a Vale começa a trabalhar a imagem dela como revitalizando áreas, né, dando bolsas, dando auxílio. Isso é o mínimo que se pode fazer, né? Isso é o mínimo. Então, a gente tem essa questão aí com relação das barragens. E a partir do momento que aconteceu esse problema na Vale, em Rio Doce, né, outras barragens, né, a gente começou a ter uma fiscalização e foi visto aí que outras estavam seguindo o mesmo caminho. Quantas precisou de fato, precisou de fato a gente perder uma quantidade exorbitante de vida de material biológico para que isso fosse fiscalizado, né? Então, como eu falei lá no início do vídeo, acho que um problema maior aqui não é a questão da lei. A lei, inclusive, ela, como eu falei, ela é nova, ela é oxigenada, ela contempla até certos temas atuais. A grande questão é essa fiscalização, que muitas vezes fica negligenciada. E por último, né, o Sistema Nacional de Informação, que é mais uma ferramenta aí da Lei de Águas, e ela vai ser um sistema de coleta de informação e divulgação de informações para a comunidade em geral, comunidade científica, setor comercial, órgãos federais. A ideia é divulgar informação. Então ela vai trabalhar no registro de informações e divulgação de informações. Então, quais são os princípios do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos? Descentralização da obtenção e produção de dados e informações, ou seja, esses dados não estão só a cargo de uma instituição, podem ficar a cargo das agências estaduais, agências federais, agências municipais. Então a ideia é fazer com que os dados sejam elaborados por múltiplos agentes. Coordenação unificada do sistema, ou seja, você vai coordenar tudo isso unicamente, mas os dados são obtidos por várias instituições. Acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. Você pode acessar esses dados se você quiser. Quais são os objetivos? Reunir, dar consistência, divulgar informação, atualizar essas informações permanentemente, fornecer subsídio para a elaboração do plano de recursos hídricos, né, para aquele planejamento. Ou seja, do ponto de vista científico é o que deveria ser mesmo, né? Você ter coleta de informações por múltiplos agentes para você poder bater dados, para você poder confrontar dados, os dados estarem disponíveis sempre. Enfim, do ponto de vista da pesquisa, excelente. Quem é o responsável por esse sistema acontecer? A ANA vai organizar, implementar e gerir o Sistema Nacional de Recursos Hídricos de acordo com a lei de criação do sistema. Se destina a todo mundo, a comunidade científica, a sociedade, usuários e por aí vai. E as informações estão disponíveis no site. Eu não consegui mostrar aqui em vídeo, porque eu tinha que ter colocado no próximo slide. No vídeo em aula, né, que a gente for fazer a live, eu vou mostrar como você consegue gerar esses dados, né, conseguir coletar esses dados. E a gente vai começar a tentar trabalhar isso, a coleta de dados e a elaboração desses dados, para quando a gente trabalhar a parte prática da disciplina, que vem logo na frente aí. Então vamos tentar ganhar essas 2 semanas aí, ver o que vai acontecer. Senão a gente vai partir para a parte prática da disciplina dessa maneira mesmo. E aí, nessas partes práticas, a gente vai deixar de fazer o vídeo aqui. Talvez eu faça um vídeo talvez explicando os pontos, né, os passo a passos práticos, mas a gente vai aplicar muito mais isso nas lives, tá? Então vamos tentar manter dessa forma, beleza?
É isso, gente. Eu não vou prolongar muito não, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E eu já estou postando isso, né, tarde, porque já ficou... Já houve esse problema aí. Então, ó, tô parando a gravação aqui e até amanhã.